O Gil perguntou, mestre, por que quando desdobra alto fica além do tempo? Ouve o verbo e depois vem a visão. E quando cai no tempo se esquece. É por causa do tanto de pacote, né? É outro ritmo cognitivo. É igual quando expande com a ayahuasca. Você começa a ler numa soma de pacotes que aqui embaixo você separa. Igual quando você tá começando a ler, você lê eu, me, re, pre. Se eu expando um pouquinho, já aprendi, eu acumulo em um pacote. Então eu olho e já sei, eu me represento, já conheço o desenho da coisa. E vou adiante. Então quando você acelera, você acumula muito dos pacotes, das possibilidades binárias. E aí você vê isso como circunstâncias maiores, amplificadas, e aí fica tudo muito claro. Quando você volta aqui, tudo se fragmenta no degradê do seu coletivo, dos seus traumas, dos seus sonhos, suas limitações, né? Você na vida foi se fracionando entre momentos, coisas que você deixou de dizer, que você disse. Você tá fracionado em circunstâncias que você busca recompor, busca equilibrar. Quando você expande, isso tudo tá junto. Então você tem um vislumbre mais claro. E quando você volta ali, esses pacotes eles se separam, não cabem no seu ritmo cognitivo aqui embaixo. Por culpa dessa fragmentação, dessa densidade. Que é o objetivo, né? Pra te dar vida. Mas quando fica muito embaralhado, o degradê, mesmo indo ao infinito, quando perde suas referências centrais, vira caos. Então o ideal é que o degradê seja muito, sim, mas com referência aos raios ali, mantendo seus nomes. Pra que a gente saiba onde Deus está. E que o caos, a loucura, a insanidade não nos corrompa de surpresa, que a surpresa seja positiva, não negativa. O Pi seja positivo, a obra foca nisso. Justamente porque a gente vem de um contraste, que é o que acontece com a liberdade individual que gera a corrupção lateral, né? Faria se um cara desse um tapa no popô da sua Olha mulher? isso então, voltando aqui, mano, isso aqui é pesado, velho. 10k pra limpar a maldição, deve ter sido. Falou, mano, 10k e eu tiro a maldição. Não é possível, o cara vai no Templo de Salomão. O cara veio lá do Nordeste, lá do Norte, lá de longe. Chega, eu tô aqui no templo, tô com o celular amaldiçoado. Puta que pariu, era o Serasa, era a cobrança. Era o agiota, tá ligado? O cara tá indo lá rezar. Meu Deus, velho. Exato, quando você volta dá pra lembrar da sua certeza. Aí vai do tanto que você confia em você. Se você tá acostumado a meter o louco consigo mesmo, você fala, eu nem tenho certeza do que eu acreditei, no que eu falei pra mim. Você mete o louco, você mente pra si mesmo. Você não vai ter essa linha na espiral abstrata, mesmo quando a memória perde ali. Você vai perder as referências, né? Vai ficar só a sua lembrança. Vai ficar na lógica a lembrança do que você sabia, do que você sentiu. Mas você não vai conseguir trazer com a mesma clareza. Igual nos sonhos, né? Mas se você tem um alinhamento consigo mesmo, você confia no que você sentiu. E aí você leva aquilo adiante, né? Pode aproveitar aquilo. Mas também, Ismael, tem isso. Aí tem essa ambiguidade também, exato. Você vai dando forma, você vai voltando. Por isso que tem que ter uma coesão, um equilíbrio, uma lealdade entre seu eu inferior e o eu superior. Você vai se ver lá de cima, expandindo, e você tem uma confiança, uma amizade com o seu cavalo, com o seu eu inferior, e vice-versa. E aí, isso aí é muito importante. Até pra não ter overdose, pra não ter crise, pra controlar a síndrome do pânico, ansiedade, e pra vencer a própria morte ali. Porque você reconhece a si mesmo quando vai tendo os pacotes no tempo ali. Embora eles se movimentem na espiral, você vai colhendo fragmentos e vai voltando a si. Você colhe um fragmento de um filme, um fragmento de um jogo, um fragmento de um livro, um fragmento... Você vai colhendo referências e vai voltando a si. Se puxando ali por cima, né? Assim como as cores centrais no degradê vão puxando ali suas frações que vão... Pra lembrar o que ela vai ter que olhar pra um tom, pra uma referência. E ela vai separando, isso eu sou, isso não, isso eu sou, isso eu não. E quando você vê, estão alinhadinhas ali nas cores. Como as fatias de pizza ali no degradê da aquarela. Então, essa volta, Fábio, o bebê, ele tem um ponto de vista quando o bebê. Então, não tem como você comparar o eu que o bebê diz eu sou. O bebê não diz ainda eu sou. O eu sou do bebê ainda tá antes desse portal que é o útero. Tá em outro tempo, em outro raio. Então, conforme ele vai desdobrando lá, o eu sou vai ganhando forma aqui. E aí o que se chama de morte vai se tornando mais sólida do outro lado. Mas o eu sou já tá aqui. Agora, o que você chama de eu sou é a questão.
Porque a maioria das vezes o eu sou da sua criança não é mais o eu sou da sua adolescência, não é o mesmo eu sou da sua maturidade, não é o mesmo eu sou da sua velhice. Ou seja, você morreu várias vezes. Aquele cara que você era, você tá vendo lá no outro, ó. Eu era assim. Você é outro agora. Então, nessa poluição teatral que a gente tem, é muito difícil você querer buscar quando você nasceu, quando você morreu, diante do eu sou. Binariamente falando, o campo material, o campo animal fica se reciclando. Vem do mineral, vegetal, animal, humano, fica se reciclando. Como se fossem chão para os passos do eu sou, da consciência viva, vivificante. Quando você adquire consciência, você fala, caramba, isso é a vida. Eu vim dali, vou pra lá, minha parte é essa, entendi Deus, entendi a obra, a história, tudo se conectou. Você voltou a você sabe a sua tonalidade, seu tom, você vê seus sonhos, seus traumas, você fala, esse sou eu. Aonde eu vou bem, o que eu aguento, o que eu não aguento, o que eu gosto, o que eu não gosto. Aqui tá o seu eu sou. Se você tivesse que gravar na pedra, eu sou, você ia gravar o quê? A maioria não sabe, a maioria não lembra, a maioria tá confusa, a maioria tá buscando isso, esse eu sou. Tá na poluição das memórias infantis, das memórias teatrais, tudo aquilo que a mídia nos mostrou para que buscássemos apenas as intenções básicas, primárias do campo animal, perdendo conexão com o eu superior. Religião é isso, é religação, né? É você se reconectar com Deus, com a coerência. A ideia era essa, né? Então é meio por aí, né? Hoje foi de religião que explicava que os bebês recebiam de fato o espírito secundário, o ego. Os 2 anos de idade. Vai subindo na espiral. Mas o eu sou das crianças, o eu sou das crianças são semelhantes. Quando você tinha 5, 10 anos, o seu eu sou era mais parecido com o eu sou de uma criança. Claro, hoje com essa mudança quântica aí é difícil até esse exemplo. Mas em termos gerais vocês vão entender. O eu sou das crianças se parece mais entre elas, o que ela quer, o que ela busca, as surpresas que ela tem, do que conosco. O seu eu sou de agora, com essa idade, com essa referência, com essa sua concepção, com o seu conceito atual, se parece mais esse eu sou, esse momento que você escreveria na pedra, esse sou eu. Se parece mais com o seu irmão do outro lado, ou com você em outros pontos de vista, que alguém chamaria de encarnação, do que se pareceria com o seu eu sou na infância, por exemplo, muitas vezes, né? É tudo sobre o que você chama de eu. E esse eu, ele vai evoluindo em espiral. Ele não fica parado. Ele vai evoluindo em espiral. Essa espiral chega a um ponto onde esse eu já nem quer pisar, já não consegue pisar. Porque as pessoas que ele amou foi ficando, os lugares que ele conheceu foram ficando. O reino mineral, ele continua em movimento. O vegetal continua em movimento. O animal continua em movimento. O humano continua em movimento. A pessoa, o eu sou dela é um acúmulo de referências, de sonhos e traumas, de referências, de circunstâncias que incluem as tonalidades ao redor dela. Então ela é um momento no espaço-tempo. O eu sou de cada um de nós é aquilo que você ouviu, aquilo que você falou, aquele trejeito que você pegou de alguém, aquele pensamento, aquela coisinha que você copiou, aquela coisinha que copiaram de você. Nós somos uma soma de referências. Nós somos esse encontro. Então, você que cresceu naquela escola, que aprendeu a fazer aquilo, que desenvolveu ali a cidade, um lugar, participando de uma coisa, você constrói carriola. E ele não precisa mais de carriola. A espiral andou, a carriola já não existe mais. Você era o construtor de carriola naquele exemplo. Então você é aquele lugar no tempo. Você não quer ir adiante. E se você for, não é o construtor de carriola, é seu filho. É alguém que já não constrói carriolas, porque não tem mais carriola depois, naquele tempo. Entendeu onde eu quero chegar? Aquele eu sou que você chama enquanto construtor de carriola, em algum momento a carriola não é mais necessária, e você vai ter que deixar de construir carriola, vai ter que aprender outra coisa, que viver em outro mundo, um outro jeito de ser. Você já é outra pessoa, é outro eu sou desse da carriola. Então já é o filho, não muda, acaba dando na mesma, em termos binários.
Mas a consciência tá dando um passo após o outro. Por isso que o judeu considerava, às vezes, o neto e o vô ia passando de um pro outro. E pai e filho, às vezes, dependendo da grandeza conscienciológica. Mas em termos gerais, aqui no quântico, na nossa época, as referências, elas estão ao nosso alcance de uma maneira muito mais intensa. É muito mais fácil você encontrar a sua essência do que qualquer outro tempo, porque na palma da sua mão aí na internet você tem acesso a tudo. Então aquela tradição binária que só Israel tinha, por exemplo, e poucas nações têm, de você ter a história de pai passada para filho, pai passada para filho, todos os nomes, toda a sua árvore, você saber quem você é, isso ficou restrito a Israel e alguns outros semitas, que incluem os orientais, algumas tradições chinesas, japonesas, indianas. Mas de uma maneira geral, todo mundo se perdeu, né? Os gentios em geral, as nações, as próprias tribos que se fragmentaram, perderam essa conexão binária. Perderam essa referência, esse encontro de eco. O que deixa todo mundo na abstração o tempo inteiro. E agora com a tecnologia, com a maçã mordida, com esse encontro quântico que a tecnologia permite, todo mundo tem, de repente, acesso a muito mais referências, mesmo sem saber, de todas as suas referências das suas vidas passadas, como alguém diria, ou ilusões, ou purgatórios, ou experiências, ou na época que estava vivo na consciência, vai ter um outro nome lá, mas você vai sentir, você vai conseguir alcançar seus pacotes de informação. Coisa que só quem lia lá o Talmud, quem lia os livros das tradições das suas famílias, ia conseguir. E ainda parcialmente. Hoje, com a tecnologia, todo mundo pode alcançar todas as referências e buscar sua própria alma perdida nos espaços e nos tempos, nas referências, nas jornadas da história. Todo mundo pode buscar a si mesmo. Os tons centrais finalmente estão se encontrando. Essa é a nuvem, esse é o arrebatamento, é a coesão pelos bastidores, que quando se encontram, voltam, tomando de volta o que é seu, a terra. E aí essa volta se impõe a própria coerência, a própria vida, o próprio reino. E aí de arrebatamento vem a volta, de Vênus vem ao Sol, né? Essa conexão aí que a gente estuda em outros temas, né? Então, às vezes é por intuição, né? Então, a alma esse negócio da tatuagem na coxa é parcialmente, né? Tem uma tatuagem na coxa que já inclui tudo, mas não é bem cada um, assim. É que os rabinos gostam de falar umas paradas, mas tem que tomar cuidado pra ter certeza. Pra não ter certeza que eles também embaralham tradições. Mas tem uma base de verdade, sim. Diante do que eu sei e sou, se eu sou digno de confiança aí. Mas também a minha é o que eu sei, né? A alma é uma interação do espírito com algum local no espaço-tempo. A alma é como se fosse a essência do avatar, que acaba sendo o corpo. E essa essência é um tom da luz, como se o espírito fosse a luz e a alma é algum tom no degradê. Então a alma também se movimenta. A alma também deixa alguma coisa para trás e acrescenta algo, sem deixar de ser o que é. Então ela pode se movimentar com o movimento, aí Deus leva os tons com ele, e vai ter referências diversas, sem perder a essência. Como também você pode ir individualmente percorrer contrastes com o livre-arbítrio, ou as margens. E isso tudo agrega a sua alma. O que você fez porque tinha que fazer, o que você fez porque quis fazer, o que você acertou, o que você errou. E você vai se vendo no outro eu sou, que em algum momento também tá se vendo como você chegando. Já tava lá isso, né? Então quem você chama de eu sou, em algum lugar vai encontrar uma cadeira no eterno. O infinito de cores no degradê, eu sou verde água, verde azul, verde não sei o que, verde não sei o que, verde não sei o que. Em algum momento eles vão chegar no mesmo verde, no mesmo ponto em comum. E alguns não vão querer. Por que ficou um lá, outro? Porque ele se apegou ali. Ele é o construtor de carriola. O outro, ele é... As pessoas são o seu entorno. Quando ela sai dali, ela já é outro tom do degradê. Então a alma é justamente essa interação. Essa interação que você tem. A alma é essa interação que você tem com algum lugar no espaço-tempo. Então...
A alma ela vai se adaptar, só que não é porque ela mudou. Imagina, você vê a cor no degradê mudando. O laranja vai ficando perto do amarelo, vai se tornando cada vez mais amarelo, chegou no amarelo, laranja. Mas se você olhar pra trás, o laranja ainda tá lá. Então, na verdade, você pode ter a impressão de que a cor mudou. E se você olhar de forma circular, é verdade. É um fato, não é mentira. Ela vai ter experiência de mudança e mudou mesmo, porque ela percorreu isso em espiral. Mas se você olhar de forma linear, todos esses passos já estavam lá. A consciência só foi de um pro outro. Tá entendendo? Corpo e alma. Sem deixar de ser uma coisa só. Embora sempre duas que estão alocadas. É aí que cria o paradoxo do movimento, do espaço-tempo. Você vai ter o laranja se transformando, o vermelho virando laranja, virando amarelo. Você vai ter o passo a passo. Então se transformou mesmo, tá lá. Se você olhar de forma circular. Mas se olhar de forma linear, já tava lá o laranja, o amarelo, o vermelho. A consciência só foi se transformando. Então ela deixou um eu sou no vermelho, que ainda tá lá. Deixou um eu sou no laranja, que ainda tá lá. Tá no eu sou amarelo, vou no eu sou verde, vou no eu sou... Entendeu? Então eu mudei o eu sou. Então eu morri várias vezes. Cada um é um eu sou novo que já tava lá. Então eu me transformei neles, ou eles me puxaram. Se eu olhar de forma circular, sou eu. Eu vou me sentir me transformando, porque eu lembro quando eu era o laranja, quando eu era o vermelho, quando eu era diferente. Então, na sua alma tá o movimento que te transformou. Ainda que no binário, você esteja trocando de pacote sem perceber. Em algum momento intenso, isso plasma no corpo animal, vegetal, mineral, humano. E aí que você vai ter que encontrar um novo raio que veio de um bebê para poder encontrar de forma neutra a sua sintonia, né? Já que você ultrapassou os limites espaço-temporais. E às vezes porque quis, porque você é aquilo ali. As pessoas que você ama ficam ali, as coisas que você criou ficaram ali. Os seus ecos estão ali. Pra quem deixar os ecos pra trás, vem pro eterno. Nem todo mundo quer. E nem todo mundo precisa, e Deus agradece. Tudo é uma conexão, a consciência é eterna de qualquer jeito. Agora, os pequenos passos que se alocam, se conhecem, poderão ser reencontrados pela alma eterna no quântico, no domínio da cognição, que também já é aquilo ali chegando aqui. E se mantendo lá só porque um dia escolheu ficar. E aí que tá as pequenas coisas da vida, né? Tudo isso vai se enlaçando, né? Fique em paz, Fábio. Você está vivendo. Todo o poder é de Deus, né? Você tem que ter certeza disso e ficar em paz. Valeu. Porque tem porque os judeus gostam de falar que Jesus tatuou ali pra poder tatuou algumas coisas pra poder meter o louco e tatuou o nome verdadeiro de Deus, por isso que ele conseguiu fazer magia. Então não é bem por aí, né? Não é isso. Tatuou não, falam que ele escreveu e guardou embaixo da pele, né? Mas a base de verdade é que saber aquilo, e aquilo tá conectado abaixo da carne, do espírito, é o que traz o poder e a grandeza da alma dele. Mas eles binarizam isso, porque é uma maneira de ver do outro lado. Igual Aristóteles vendo do outro lado do Platão. Não contra, igual o azul vendo do outro lado do vermelho. O mesmo fato sendo visto do avesso, né? Então, de algum jeito, Israel do ponto binário, vendo alguém saindo dali e se tornando um deus no quântico, a explicação binária que ele dá é isso, é essa, o jeito que plasma pra ele também não ficar louco e também não ir pro outro lado, né? Então, daí que vai plasmando essas coisas.